Judas. Judas tem apenas um capítulo, são apenas 25 versículos, amém? E antes que alguém se questione, pastor, mas será que é bom ler essa carta? Porque foi o Judas que escreveu, né? Nós temos que entender que naqueles dias, diferente de hoje, o nome Judas, irmãos, era um nome muito comum, amém? Judas significa louvor a Deus, né? Mas depois do Iscariotes, ninguém mais quis colocar o nome no filho de quê? De Judas, né? Mas é um nome muito bonito. E esse Judas aqui, pessoal, esse Judas que nós vamos ler a carta, ele era filho de Maria e de José, ele era irmão de Jesus, amém? Tiago, que também é o que escreve a carta de Tiago, também era filho de Maria e de José, amém? Eles se converteram depois que Jesus ressuscitou. Tiago se tornou o pastor da igreja em Jerusalém, o líder da igreja em Jerusalém, e Judas também se tornou um pastor, amém? Então esse Judas aqui que escreveu essa carta, ele não é o Iscariotes, não é o que traiu Jesus, ele é um dos irmãos de sangue por parte de mãe, né? Porque Jesus não era filho de José, ele era apenas filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e esse Judas, então, é um dos irmãos do Senhor Jesus. Eu queria ler com você o versículo 3, que diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pelo quê? Pela fé, que uma vez foi dada aos santos, amém? Judas estava escrevendo a sua carta, sobre o que ele ia escrever? Sobre a comum salvação, a importância de levar as pessoas ao quê? A salvação, amém? Como que nós alcançamos a salvação? Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos. O que opera nas nossas vidas a salvação é a graça de Deus, é o favor de Deus sem o nosso merecimento, amém? Ou seja, nenhum ser humano sobre a terra, nenhum, irmãos, nenhum, tem por si próprio capacidade de alcançar a salvação. Por mais que a pessoa seja a pessoa mais caridosa do mundo, que demonstre as maiores atitudes do mundo, seja totalmente altruísta, ela por si própria não pode se salvar. E nem o que ela faz pode salvá-la, porque o texto diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o versículo 9 diz: não vem das obras, ou seja, daquilo que a pessoa faz, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue e diz: não, eu vou para o céu porque afinal de contas eu faço isso, eu faço aquilo. As pessoas lá fora falam isso, não falam? Falam porque não conhecem a palavra de Deus. Nenhuma pessoa por si própria tem capacidade de adquirir o que é? A salvação. Então, pela graça sois o que é? Salvos. Só que essa graça para operar na nossa vida, ela tem um único meio, um único canal, que é a fé. Pela graça sois salvos, mediante o que? Mediante a fé. A fé em quem? No Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele realizou. Por que a fé no Senhor Jesus Cristo e não em outro Deus, ou em uma outra coisa, como muitos aí fora gostam de cultuar? Por que não? Porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina, em João 14,6, eu sou o caminho, artigo definido, o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são artigos definidos. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ele dá a vírgula e diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só há um meio, Jesus Cristo. Amém, Jesus?
Paulo também fala disso em Timóteo, 1 Timóteo 1,5, ele diz assim, 1,5 ou 2,5, não lembro bem agora, ele diz assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não há outro, amém? Então a nossa fé, irmãos, é o único meio para alcançarmos a graça que opera nas nossas vidas, o que é? A salvação. Então Judas, ele estava escrevendo sobre a comum salvação, aquilo que é o mais importante na vida de todos nós. Mas quando ele estava escrevendo sobre a salvação, o Espírito Santo, irmãos, mudou o coração dele. Trouxe ao coração dele outra coisa que naquele momento era mais importante, que era levar aquelas pessoas que já eram salvas a batalharem pelo quê? Pela fé. Amém? Vamos ler o texto de novo. Diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, olha o que ele fala, tive por necessidade. Quem é que pôs essa necessidade em Judas de escrever? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava movendo aquele apóstolo, mostrando para ele que a igreja, o corpo de Cristo, tinha uma necessidade. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a quê? A batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Essa batalha não era batalhar com fé, era batalhar pela fé, para eu não perder ela, para eu manter ela. Quando dois reis se levantavam numa guerra, qual era o propósito daqueles dois reis? O vencedor queria tomar posse da riqueza que era do quê? Do outro. O que Satanás quer roubar de nós? A nossa casa, hein? O diabo não está nem aí para a nossa casa, para o nosso carro zero. Ele não está preocupado com isso. Estão entendendo? Tem pessoas que vão nessas casas de feitiçaria, pagam trabalho para ganhar essas coisas e o diabo dá para elas. Dá ou não dá? Então, a maior preocupação do diabo não é tirar a nossa casa, o nosso carro ou alguma outra coisa da nossa vida. É arrancar das nossas vidas o quê? O único mecanismo que nos dá a salvação e pelo meio do qual Deus opera todas as outras coisas da nossa vida. O que é? A fé. Se você ler os evangelhos, quando alguém era curado, Jesus olhava para aquela pessoa e dizia, por exemplo, a mulher hemorrágica, filha, a tua fé te salvou. Amém? Ele disse a mesma coisa para Bartimeu, a tua fé te curou. Quantas vezes nós vemos essa expressão? Quando lemos Hebreus 11, nós percebemos que tudo que aqueles homens, os heróis da fé do Antigo Testamento conquistaram, todos os versículos começam como, pela fé Abraão tal coisa, pela fé Moisés tal coisa, pela fé, pela fé, pela fé, sim ou não? Tudo que nós vamos alcançar de Deus é pela fé, estão entendendo? Amém? Por isso Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém, Jesus? Até aqui tudo bem? Em Apocalipse 3:11, o Senhor Jesus, ele dá uma exortação àquela igreja, dizendo assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos, que nos foi dado, que nos dá a garantia de nós chegarmos um dia no céu e recebermos do justo juiz a coroa de justiça? Hein? A fé. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora receberei do justo juiz a coroa que me está preparada nos céus. Por que ele vai receber? Porque ele guardou o quê? A fé.
O Espírito Santo está mostrando para Judas que além de nós levarmos outras pessoas à salvação, é necessário exortar aquelas que já são o quê? Salvas, a batalharem pela fé para não o quê? Não perdê-la. É isso que Judas está falando aqui. Amém? E nós temos que batalhar com toda a diligência, com todo o cuidado, com todo o afinco, irmãos. Antes que alguém pergunte, pastor, e aqueles que não têm fé? Aí que está o detalhe. Todas as pessoas a têm. Todas, pastor. Romanos 12:3 diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Todos recebemos essa medida. Todas elas começam, como Jesus nos revela, lá em Mateus 17, ela é como um grão de mostarda, extremamente o quê? Pequena. E Jesus, ele nos diz que se nós tivermos fé como o grão de mostarda, ele continua e diz, nada nos será o quê? Impossível. O que significa fé como um grão de mostarda? Jesus não disse que se nós tivermos fé do tamanho do grão, mas como grão. A mostarda, ela é uma hortaliça e ela é uma semente muito pequena. Quem já viu a semente de mostarda? Ela é muito pequena, mas quando você planta ela e ela brota, no reino das hortaliças, ela se torna a maior de todas. O que Jesus estava falando ali sobre a fé ser como um grão de mostarda? Assim como a natureza do grão de mostarda é ser pequeno e ao ser semeado, crescer e se tornar a maior das hortaliças, a ponto das aves poderem fazer ninho nos seus galhos, assim é a fé. Quando a pessoa planta ela no coração e começa a vivê-la, praticando o quê? A palavra, aquela fé tem a capacidade de quê? A natureza de quê? De crescer muito, para que essa pessoa alcance o quê? O impossível, aquilo que não é possível através dele, qualquer coisa, começando pela salvação, porque por nós próprios não conseguimos. Então a fé, irmãos, é a maior riqueza que nós temos. Mas nós temos que praticá-la, nós temos que vivê-la, nós temos que batalhar para não perdê-la. Pastor Anderson, e como que uma pessoa pode perder essa fé? O versículo 4 diz, o porquê que ele está exortando a batalhar pela fé? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens o quê? Ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que faz a nossa fé crescer? Não é ouvir a palavra? Sim ou não? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a genuinidade da palavra de Deus, a verdade dela, a nossa fé é o quê? Mas quando nós começamos a ouvir falsos ensinos, ensinos que não estão de acordo com o quê? Com a palavra, ensinos errados, a nossa fé vai diminuir, até o ponto de ela se tornar quase que inexistente. E é aí que alguns se afastam da igreja, é aí que alguns se esfriam na fé, é aí que alguns deixam a sua comunhão com Deus, e o pior de tudo, perdem o que é? A sua salvação. A pessoa se deixa levar por outros ensinos. Nós vamos em primeira carta de Paulo a Timóteo, abra lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4.
Encontraram? Olha como que Paulo, ele começa aqui falando, ele diz assim no versículo 1, mas o Espírito, que Espírito, pessoal? O Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns do quê? O que é apostatar? É abandonar. Alguns abandonarão a fé. Pastor, como que se abandona a fé? Aqui diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de quê? De demônios. Ah, pastor, mas eu não vou ir ouvir espíritos enganadores e nem demônios. Mas só que eles não vão aparecer para vocês. Eles não vão falar diretamente a vocês. Eles vão falar através de pessoas. Olha o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam o que é? Mentiras, tendo cauterizado a sua própria. Como que essas doutrinas de demônios e esses espíritos enganadores vão falar às pessoas? Através de homens que têm a sua consciência o que é? Cauterizada. O que é a consciência? É a voz do nosso próprio espírito. Amém? A sua consciência, ela pesa quando você faz algo bom? Não é só quando você faz algo errado. O seu espírito, Romanos nos informa, que o nosso espírito, ele tem prazer na lei de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que é contrário à vontade de Deus, a nossa consciência nos pesa. O nosso espírito nos alerta. Você está o quê? Você está errado. Só que quando uma pessoa abandona a sua vida com Cristo, a sua consciência, cada vez que ele erra, a sua consciência mostra que ele está errado, mas ele não dá ouvidos à sua consciência, a consciência vai sendo o quê? Cauterizada. Amém? Por exemplo, irmãos, cadê os irmãos que tomam chimarrão aí? São poucos, olha aí. Eu, quando servi no exército, faz um tempinho já, no primeiro ano que eu servi, 2001, eu fui trabalhar numa sessão chamada fiscalização. E tinha um sargento que ele era carioca, ele falava muito assim. Ele dizia assim, ele não falava bar, gente. É que tudo que eu vou falar, eu falo bar. Ele dizia assim, faz muito frio aqui no sul, né? Lá em Bagé. E nós tomávamos chimarrão na sessão. Eu era o soldado da sessão, eu chegava, já ia fazendo chimarrão para os sargentos e tal, né? E nós ficávamos tomando. E oferecíamos para quem? Para esse sargento que era o quê? Carioca. Nós, a água quente, nós o quê? Quando ele ia tomar, ia dar o primeiro gole, hein? Troço quente. A garganta dele, o esôfago, tudo, irmãos, queimava. E alertava, não tome mais nessa temperatura. Mas por que nós tomamos e não nos dá nada? Porque desde que éramos o que é? Crianças, tomamos a primeira vez e veio o alerta, muito quente. Mas nós o que? Sou gaúcho. É ou não é? Não é assim que os pais falavam para a gente? Tomávamos o segundo, o terceiro, e fomos tomando, e a nossa garganta, a nossa boca, nossos lábios, nosso esôfago foi o que? Cauterizando. E nós hoje tomamos, eu tomo e não sinto nada, porque eu perdi essa sensibilidade. Nós gaúchos perdemos, irmãos. Quem está entendendo? O que é ter a consciência cauterizada? A pessoa erra, o Espírito Santo quer? Ele fala. Ele dá o alerta no nosso espírito e o nosso espírito fala. A pessoa não dá ouvidos, aquilo vai ficando o quê? Cauterizado. A pessoa erra de novo, o Espírito Santo fala, o nosso espírito nos alerta e nós não obedecemos. Vamos ficando cauterizados até o dia
em que o Espírito Santo vai falar e nós não vamos mais ter sensibilidade para quê? Para ouvir. É aí que nós vemos pessoas que um dia estiveram na presença de Deus servindo a Ele, errando, falando coisa errada, como se não tivesse o quê? Nada demais. Alguns olham, meu Deus, mas fulano foi um pastor, foi usado por Deus, olha, para ele parece que não tem problema nenhum fazer ou falar dessa forma, porque ele teve a sua consciência o quê? Cauterizada. Isso é triste, pessoal, mas isso pode acontecer conosco. Vamos voltar ao texto aqui. Você entendeu o cauterizado? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, abandonarão alguns da fé, como? Dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Como que vai vir essas doutrinas? Pela hipocrisia, a falsidade de homens que falam o que é? Mentiras, tendo cauterizado o que é? Então eles chegam, irmãos, dão falsos ensinos. A gente vê muito na internet, gente indo para a internet, falando que hoje as pessoas, elas não precisam estar debaixo de uma autoridade espiritual, que elas não precisam ter um pastor, que elas podem servir a Deus por si próprias, que cada um pode ter a sua vida com Deus, basta ter fé em Deus. Só que eles se esquecem que Efésios 4, do versículo 8 ao 11, diz que Jesus, tendo subido ao céu, levou consigo o cativeiro, amém? E deu dons aos homens, e a uns pôs na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus, para que o Senhor pôs essa gente na igreja? Por causa de uma coisa, visando o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Amém? Para a obra do ministério, para que não sejamos mais como crianças, agitadas de uma parte para outra, levadas pelo vento em toda a roda de doutrina, para que nós amadureçamos. Pessoa que não tem pastor nunca cresce espiritualmente, porque ela não vai ser ensinada. Hoje, você vê pessoas que têm já a sua consciência cauterizada, trazendo essas doutrinas de demônios. Você não precisa ir na igreja. Você não precisa ter um pastor, você não precisa ter uma cobertura espiritual, você não precisa ter alguém dizendo o que você deve fazer ou não em relação à palavra de Deus. Não, você pode buscar a Deus por conta própria. Tem pessoas fazendo isso. Essas pessoas estão abandonando o que? A fé. Se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, a quem Deus deu a missão de ministrar a palavra? Estão entendendo? Se você perder a fé, você perde aquilo que opera na sua vida, o impossível. A fé é alimentada e abastecida pelo ensinamento genuíno do que? Da palavra de Deus. Amém? Hoje tem muito disso, pessoal. Eu me entristeço quando às vezes eu vejo irmãos que eu já pastoreei há muito tempo, se deixando levar por pessoas que, por exemplo, põem vídeos no YouTube, falando mal do dízimo, falando mal de outras coisas, amém? Pessoas que não congregam em igreja nenhuma, pessoas que não são pastores, pessoas que não têm chamado de Deus, pessoas, irmãos, que amam mais o que está no bolso delas, do que a quem? A Deus, que não tem fé nem para devolver aquilo que é de Deus. E aí começa a contaminar o que? Os outros. E há pessoas que estão apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios que são dadas através de quem? De homens hipócritas que falam mentiras, que têm a sua consciência já o quê? Cauterizada. Para eles falar a verdade ou não, tanto faz. Isso não é triste, pessoal? Sim ou não? Em Pelotas, quando eu pastoreava lá, uma coisa me entristecia muito, era a questão das divisões. O pastor estava lá numa igreja, e de repente ele era transferido, você vai para outro lugar. Ele chegava e dizia, eu não quero ir. Não, você vai. Não, eu não quero. Não, você vai, então eu vou abrir outra igreja. Ele pegava na mesma rua, alugava um salão, abria uma outra igreja para ganhar novas almas?
Não, para arrastar o povo que estava com ele naquela outra igreja. Isso se chama divisão. A Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Provérbios 18:1 diz: busca o seu próprio interesse aquele que se separa, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria? É Deus. Mas o que acontece? Por que alguns seguem? Por que alguns vão? Porque estão esquecendo, irmãos, de seguir o que? A palavra. Isso é uma coisa muito séria. Mas pastor, e se Deus chamou uma pessoa para abrir um ministério? Eu creio que Deus chama, mas ela não vai causar o quê? Divisão. Ela não vai ir atrás dos membros daquela igreja onde ele estava. Estão entendendo? São ensinamentos errados. Existem? Sim ou não? Existem. Eu conversava com minha esposa. De todas as cidades onde eu passei, pastoreando, eu nunca vi cidade para ter tantas divisões de igrejas como na cidade de Pelotas. A nossa igreja, ela nunca dividiu, e que em nome de Jesus nunca divida, porque o povo lá é muito bem ensinado nessa questão. Eu mesmo dizia, se um dia eu fizesse essa besteira, não me siga, eu estou perturbado. Eu estou fora do quê? Da palavra, porque eu estarei buscando apenas o quê? O meu próprio interesse. Amém? Isso é uma coisa séria. E aqui diz mais, olha algumas doutrinas que eles estavam ensinando nos dias de Paulo, proibindo o quê? Não precisa casar. Casar para quê? Não precisa ir lá no cartório, vamos fazer um contrato de casamento. Não precisa fazer nenhum contrato, vem cá que eu caso vocês, eu dou uma bênção aqui. Não precisa casar. Hoje em dia aí fora não há um pensamento, casar para quê? O que um papel vai fazer de diferença? Mas nós temos que entender, quem estabeleceu as autoridades constituídas? Foi Deus. A autoridade constituída dentro do civil, irmãos, determina que duas pessoas só estão casadas quando elas contraem matrimônio diante de um juiz de paz? Sim, então é uma autoridade constituída. Constituída por quem? Por Deus, então Deus determinou aquilo. Mas tem pessoas que andam apregoando que não. Alguns estão seguindo e estão caindo da onde? Da fé. Nós temos que batalhar pela fé. Mas pastor, eu tenho fé em Deus, mas nunca se esqueça, a fé se baseia em quê? A fé vem pelo e ouvir. Se a fé vem pela palavra, a fé se baseia no quê? No que está na palavra. Se o ensinamento não está de acordo com a palavra, aquela doutrina não está de acordo com a palavra, aquela instrução não está de acordo com a palavra, aquilo ali vem para roubar o quê? A minha fé. E se a minha fé for tirada, o que acontece? Qual é o meio pelo qual a graça de Deus opera a salvação na minha vida? A fé. O que levou a hemorrágica a ser curada? O que levou qualquer um dos heróis da fé do Antigo Testamento a conquistar aquelas grandes vitórias em batalha? A fé. O que eu devo guardar para não perder a minha coroa? O que Paulo combateu o bom combate? A fé que se baseia na palavra. A fé que tem o objetivo de viver segundo o que é? A palavra de Deus. Quem compreendeu? Você entendeu, irmãos? Um dia você recebeu ela, você foi salvo e com ela você tem alcançado. Então aprenda. O maior objetivo do diabo não é tirar a tua casa própria. O maior objetivo do diabo, ao levar uma pessoa a passar por um problema, é fazer ela desfalecer no que é. Os problemas se levantam no casamento, na família. Quais são os primeiros pensamentos que vêm na mente da pessoa? Desistir, deixar de ir na igreja. O que adianta? Não são os pensamentos que vêm? Tudo que o diabo levantar contra você terá um propósito: levar você a abandonar a fé. Compreenderam, irmãos? Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com as falsas doutrinas.
Cuidado com aquilo que tem se ensinado por aí. Há muitos homens e mulheres também que sobem no púlpito e que as suas consciências estão o quê? Cauterizadas. Eles não estão nem aí para a alma das pessoas. Eles não se importam com elas. Os objetivos deles são errados. E tem pessoas seguindo, irmãos. E essas pessoas vão abandonando a fé. Vão se afastando da casa de Deus. Batalhe por ela. Segure a sua fé. Guarde o que você tem. Faça ela sim o que? Crescer cada dia mais, como grão de mostarda, para que você a cada dia, você possa ver o impossível de Deus operando na sua vida. Para que você possa ouvir do Senhor. Você venceu esse problema pela sua fé. Você alcançou essa cura, foi o que? Pela sua fé. Amém? Um dia você vai ser coroado pelo Senhor Jesus, sim, pela sua fé. Porque tudo é pela fé. Diga graças a Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 2,16 e 3,16, ele diz que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Romanos 5,1 diz: sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Tudo é através da fé, irmãos. Amém, Jesus? Paulo indaga aos Gálatas: recebestes vós o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tudo passa por ali. Então batalhe pela sua fé. Não abra mão dela. Diga graças a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pelo ensinamento de hoje. Temos que lutar pela nossa fé. Temos que batalhar por ela, ó Deus, para que nós não venhamos perdê-la, mas sim, meu Deus, retê-la, guardá-la até o fim, ó Deus. Foi essa, meu Deus, a advertência que o Senhor Jesus deu a João para escrever aquela carta, aquela igreja do Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo indagou: Senhor, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e até o fim eu guardei a fé.